Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu queria conversar com você nesta manhã sobre este salmo, entendendo que este salmo tem um tema, e o tema da nossa palavra é a primazia da palavra, a primazia da Escritura, a primazia da lei de Deus. Se você fosse organizar esses salmos, que na nossa Bíblia nós temos 150, se você fosse organizá-los, qual que você colocaria em primeiro lugar? Qual seria o primeiro salmo, o segundo? Como você colocaria a ordem sequencial deste salmo? Não sei se você já teve essa curiosidade, mas por que o salmo primeiro é o primeiro? Parece que eu estou sendo redundante. Mas por que o salmo primeiro não está lá no final, mas está aqui no início? Se você fazer uma leitura aqui, meu irmão, você vai perceber que o salmo primeiro começa a falar da primazia da palavra, e o salmo segundo, que é o que nós vamos abordar à noite, vai falar sobre a supremacia de Cristo. Iluminado pelo Espírito Santo, aquele que organizou a sequência dos salmos, optou por colocar o primeiro salmo falando da palavra, o segundo salmo falando de Cristo, para começar todo esse saltério, todo este inário que você e eu temos em mãos. Portanto, se você perceber, no primeiro verso do Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda. O último verso do Salmo 2 diz: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. No Salmo 1 diz: olha, bem-aventurado aquele que não anda, mas que ama a palavra. O Salmo 2 termina dizendo: bem-aventurado aquele que nele. Quem é este ele? É Cristo. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Portanto, eu queria conversar aqui 3 tópicos dividindo este salmo com você. Em primeiro lugar, a palavra de Deus deve dirigir os passos do justo. Se você vê o verso 1 e 2, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A primazia da palavra aqui na vida do justo. A palavra dirige os passos do justo. Não são os conselhos, não são os ímpios, mas a palavra é que dá sentido, guia os passos desse justo. E eu fico impressionado aqui, meus irmãos, quando você começa a perceber o que o justo não faz. Olha o que ele não faz. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. Você consegue perceber que uma progressão maléfica, uma progressão ímpia? Primeiro ele começa: olha, bem-aventurado que não anda, denota o movimento. Daqui a pouco ele não está andando mais,
não se detém, não para. Perceba uma progressão. Antes ele andava, agora ele já está parado. Por último, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é a pior progressão. Antes você andava, depois você parou, agora você se assenta com eles, você come com eles, você é familiar com eles, você comunga com eles, você vive o que eles vivem. A Bíblia diz: o justo é guiado pela palavra e não pelo conselho dos ímpios. Agora note outra progressão, também maléfica. A Bíblia diz no primeiro verso: conselho, caminho e roda. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Daqui a pouco vai dizer: não se detém no caminho. E por fim, não se assenta na roda. Conselho são conceitos, são palavras. O caminho é onde você segue, já é palpável. Roda tem a ver com parceria, tem a ver com participação, com entrega. Está percebendo mais uma progressão maléfica? E a última progressão, essa aqui é que assusta. Notem vocês as palavras: ímpios, pecadores e escarnecedores. A Bíblia está dizendo: olha, primeiro você está andando com ímpio, daqui a pouco você está parado com pecadores, daqui a pouco você está sentado com escarnecedores. Tem diferença? Tem diferença, e grandiosa. Ímpio é aquele que não faz e não está interessado em obedecer a palavra de Deus. Ele não se importa, ele não está nem aí para o que Deus quer e requer da vida dele. Ele vive a vida como se Deus não existisse. O ímpio. O pecador é aquele que erra o alvo, sabendo do que ele deve fazer, ele não atinge aquele objetivo, aquele alvo. Portanto, ele é um pecador por errar o alvo que ele deveria atingir. O escarnecedor já é o último estágio e o pior. O escarnecedor é aquele que, sabendo da verdade, zomba da verdade. Percebe uma outra progressão aqui? A palavra de Deus é que deve guiar a vida do justo, não o conselho dos ímpios, não o caminho dos pecadores, e não se assentar-se na roda dos escarnecedores. O que o justo faz? O verso 2 vai dizer o que o justo faz. Se o primeiro diz o que ele não faz, o 2 diz o que ele deve fazer. E o 2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está um ponto importante, meus irmãos, porque felicidade é algo que todo mundo busca. E de acordo com este salmo aqui, a felicidade não deve ser buscada por nós. A felicidade vem como uma consequência. Note que este justo, ele busca, ele ama a palavra de Deus, e por amar a palavra de Deus, a felicidade vem como consequência. O problema, muitas vezes, nosso, é que a gente busca a felicidade como primeiro objetivo. O salmista diz: ele ama a palavra, ele busca a palavra, e por buscar a palavra, ele é bem-aventurado. Este é o justo. A felicidade vem como consequência de uma vida pautada na Bíblia. Não que ele busque a felicidade em primeira instância, ele busca a palavra, mas a felicidade vem a reboque. Portanto, a Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem deleite, ele tem amor, é um ambiente agradável para o seu coração. Segunda coisa que eu quero pensar aqui com você: a primeira é que a palavra guia. A segunda, a palavra define a postura do justo. Note que é a palavra que faz tudo. Verso 3, a Bíblia diz assim, o verso 3 e 4: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O 4 vai contrariar tudo aquilo que
o justo recebe. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Portanto, meus irmãos, a palavra define a nossa postura. A Bíblia está dizendo aqui que quem traça a nossa postura, na verdade, é a palavra de Deus. O justo está estabelecido, está plantado, as suas raízes têm base, segurança, solidez. O Espírito Santo é que nutre a vida dele pela palavra. Ele está junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a abundância na vida dele. O justo frutifica em boas obras, porque diz a Bíblia aqui, que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus define a postura desse justo. E a última coisa que eu quero conversar com você sobre a primazia da palavra, é que a palavra de Deus distingue a posição do justo. Versos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá. 3 coisas ruins aqui para o ímpio. Eles não recebem justificação, verso 5. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento. Segunda coisa quanto ao ímpio, eles não desfrutam de comunhão, verso 5 também, nem os pecadores na comunidade dos justos. E o verso 6, eles receberão a condenação, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu termino dizendo aqui nesta manhã, à luz deste salmo, que fala da primazia da palavra de Deus, sobre a vida desse justo. E talvez quando você ler esse texto, você tenha o sentimento que eu tenho. O sentimento que eu tenho é: meu Deus, eu não sou esse justo. Eu não consigo ser. Eu não sei você, mas quando eu me avalio, eu não consigo ser esse justo. Porque a Bíblia está dizendo: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bom, às vezes eu caio nesses conselhos, às vezes eu sigo, às vezes eu amo um conselho de um ímpio. A Bíblia vai dizer: não se detém no caminho dos pecadores. Às vezes eu paro no caminho dos pecadores, e se eu parei por uma vez na minha história de vida, eu deixei de ser justo. Eu sou pecador. Justo não é um atributo que pode ser designado a mim. E quando eu olho para a minha vida, às vezes eu me vejo assentado na roda dos escarnecedores. Às vezes eu me vejo querendo fazer o que eles fazem. Às vezes eu me vejo almejando a vida deles. Às vezes eu me vejo querendo ter o que eles têm, praticar o que eles praticam, falar o que eles falam. Às vezes eu me pego assim. Portanto, eu não sou esse justo. Quem é esse justo? Eu nunca vou esquecer de uma história de um homem que era um escritor, comentarista bíblico, e ele foi na Palestina com uma caravana, e lá ele abriu o Salmo 1. Ao ler o Salmo 1 e expor, no final alguém perguntou a ele: quem é esse justo? Quem é este que se enquadra a este perfil, a estas características? Quem é? E ele, meio um pouco enrolado, não poderia dizer que era ele, não poderia dizer nem que era Moisés, porque Moisés matou um egípcio, não poderia dizer nem que era Abraão, porque Abraão mentiu, ele não poderia dizer que era Davi, porque Davi adulterou. Quem é este justo? Alguém com o Novo Testamento aberto, ele diz: de acordo com o Novo Testamento, eu encontrei quem é este justo. Este justo é o Senhor Jesus. Nunca o Senhor Jesus andou no conselho dos ímpios, nunca ele parou no caminho dos pecadores, e nunca ele se assentou na roda dos escarnecedores. Ele sim é o justo. Portanto, o que eu tenho para te dizer nesta manhã é: você não é esse justo, eu não sou por nós mesmos, mas nós precisamos então daquele que é justo, daquele que em tudo obedeceu, daquele que nunca viu o pecado, não conheceu o pecado, daquele que foi obediente em tudo.
e nunca pecou. Portanto, Ele, o Senhor Jesus, é o justo. Quando eu então sou justo? Eu sou justo quando eu estou debaixo daquele que em tudo foi perfeito. Ele sim me justifica, Ele sim me coloca no perfil deste texto. Se eu estou debaixo do senhorio de Jesus, portanto eu sou bem-aventurado, não pelas minhas próprias virtudes, mas pela virtude daquele que nunca andou no conselho dos ímpios, nunca parou no caminho dos pecadores e nunca se assentou na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: não há um justo entre nós humanos, nenhum sequer, antes todos pecaram, mas houve aquele que nasceu, se encarnou, viveu entre nós, foi à cruz, morreu e ressuscitou, mas que nunca conheceu o pecado. Este sim é o Santo de Israel, este sim é o justo de Deus, este sim nos justifica, nos salva, nos perdoa, nos redime e nos faz viver a vida prometida aqui. Neste Salmo 1, a Bíblia diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu termino dizendo para você: o que Deus requer da sua vida é que este texto se cumpra na sua história. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe por quê? Porque você está debaixo daquele que venceu o mundo. Você está debaixo do bom pastor, como lemos nesta manhã o Salmo 23, que pastoreia a nossa alma, que cuida de nós como ninguém cuida. Portanto, você não nasceu para ser um fracassado, você nasceu para ser um bem-sucedido debaixo do senhorio de Jesus Cristo. O que Ele quer de você é que você herde tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Esse justo é como árvore, e que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, mas os justos são, por causa do Santo de Israel. Vamos orar? Nesta manhã, Senhor, lemos na Tua palavra este salmo e percebemos que nós não temos condições pessoais, naturais, de se enquadrar neste texto. Nós não somos esses justos. Tantas vezes, ó Deus, ouvimos conselhos, caímos nesses conselhos, praticamos esses conselhos. Tantas vezes nos assentamos na roda de gente que zomba do Senhor. Portanto, por nós mesmos nós não temos condições de carregar este título desse justo. Mas nós nesta manhã queremos dizer que nós queremos confessar, admitir que estamos debaixo deste Santo de Israel, o Senhor Jesus. Ele sim nos justifica, Ele sim nos coloca debaixo deste texto, e este texto então se enquadra para nós, porque pela justiça dele, nós então fomos considerados justificados por meio da obra e por meio da vida do Senhor Jesus. Portanto, Senhor, abençoa-nos nesta manhã, e que este texto possa ser uma realidade na nossa vida, que o Senhor opere em nós o prazer pela Tua palavra, possamos amar, meditar de dia, de noite, e que a Tua palavra seja de fato a primazia para a nossa existência, que não vivamos a nossa vida de acordo com os ditames deste mundo, mas vivamos a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Que seja assim, meu Deus, para a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Creuza, quer falar mais alguma coisa? Pessoal, pode encerrar? Queria então agradecer você que está aí até agora, que Deus possa te abençoar, fortalecer a sua vida. À noite estaremos aqui, se Deus assim permitir.